A Lei 17.406 de 2021 obriga os síndicos ou administradores de condomínios a denunciarem casos de violência doméstica contra mulheres, idosos, crianças e adolescentes. Inclusive, esse projeto tem apoio do Ministério Público Paulista. Eu sou Ranieri Zócoli e te convido, a partir de agora, a ficar conosco em mais uma edição do Alesp Cidadania. Nós vamos conversar nesse momento, inclusive, sobre a violência contra a mulher aqui no estado de São Paulo, quais são os tipos e como fazer essa denúncia. Aqui comigo no estúdio, Ilmar Muniz, ele é advogado especialista em direito penal. E também a Aline Koller, psicóloga, que vai falar quais são os sinais mais comuns, psicológicos em mulheres que sofrem essa violência doméstica. Doutor Ilmar, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rede Alesp para falar desse assunto tão importante para quem está vendo e ouvindo a gente nesse momento. Ranieri, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falar de um assunto tão importante e tão dinâmico para esse dia a dia que a gente precisa esclarecer para a população. Doutora Aline está com a gente de forma remota, mas não menos importante. Muito obrigado pela sua presença também para falar desse assunto tão importante, né, doutora? Eu agradeço o convite à Alesp Cidadania por estarmos aqui falando de um assunto tão pertinente. Bom, quando a gente fala de todas essas questões envolvendo essa violência contra a mulher, a gente tem números absurdos no mundo inteiro, mas no Brasil chama bastante atenção e mesmo a gente aí com a maior idade da Lei Maria da Penha, a gente estava comemorando ainda há pouco, o que a gente pode falar de avanços quando a gente traz para a nossa realidade a Lei Maria da Penha? Ranieri, a Lei Maria da Penha foi um extremo avanço social, até porque nós tínhamos, na verdade, a falta da divulgação, da proteção da mulher contra a violência. Quantos casos a mulher não sabia que tinha o direito, por exemplo, de ter uma delegacia especializada para atender ela? Então, quando nós falamos de Lei Maria da Penha, é de fato mundialmente conhecida como uma das leis mais protetoras de avanço à proteção da mulher e da família como um todo. Então, a Lei Maria da Penha vem justamente para aprimorar esse atendimento e punir o agressor, afastando ele de toda situação que coloca a mulher em risco. A gente lembra que a vítima sempre vai ser a mulher, mas esse agressor pode ser o neto, o irmão, o tio, o homem no modo geral, ou a companheira dessa mulher também. O aspecto é para quem mora na questão familiar, ou até mesmo os agregados, que frequentam não esporadicamente o local. Por exemplo, o cunhado que vai lá e faz agressão. A lei tem essa proteção também. Doutora Aline, quando a gente fala de todo esse aspecto psicológico / emocional dessa mulher, que mulher é essa que chega até o seu escritório pedindo ajuda, pedindo socorro para resolver essa situação? Ela chega com uma série de, não só sintomas, mas um adoecimento já muito avançado. E como que a gente consegue ajudar essa mulher? Sim, na terapia, na psicoterapia, há toda uma construção da identidade dessa mulher que é totalmente perdida. Então, assim, há um acompanhamento para que ela possa resgatar essa identidade, a construção da autoestima e partindo, então, para o tratamento de todas as sequelas, que podem ser depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, o isolamento social. Então, a reconstrução dessa rede de apoio, que é muito importante, é fundamental. Ela saber que existem, sim, possibilidades, que além da terapia, existem redes de apoio que possam, sim, dar suporte a ela. Doutor, quando a gente fala dessa violência, que direitos a gente pode falar para essa mulher? Que direitos elas têm nesse momento ali em que ela sofre uma violência dentro de casa, por exemplo? O principal ponto importante a gente entender é que a violência ela é significada de várias formas. Então a mulher, às vezes, ela acredita que está numa situação de violência só quando tem uma agressão física. Não tem a questão patrimonial, às vezes começa com uma certa brincadeira de mau gosto, de falar do peso, do cabelo. A mulher estando nessa situação, o primeiro ponto mais importante é que ela entenda que ela está em uma violência doméstica. Assim que ela consegue se identificar sendo vítima de uma violência,
ela tem a proteção do Estado, a começar por órgãos específicos de proteção, como a Delegacia da Mulher, que vai dar o apoio para a agressão física, patrimonial, social, econômica que ela está sofrendo. Nós temos setores do Ministério Público que vão dar o apoio, nós temos a Defensoria Pública que ela pode procurar, que vai dar o apoio, as próprias OABs também têm esse patamar de sustento à defesa da mulher. Então nós temos vários mecanismos. Faz um trabalho maravilhoso, né? Maravilhoso. Nós temos setores dentro da própria OAB que cuidam especificamente da proteção à mulher. Então, às vezes, ela não tem a condição de se locomover até uma delegacia especializada. Ela pode procurar a OAB, a Defensoria, ligar no Ministério Público. Ou seja, nós temos hoje diversos mecanismos para dar proteção à mulher, para que ela possa entender que, de fato, né, ela está numa situação de vulnerabilidade e violência. Porque a maior dificuldade que nós encontramos é mostrar para essa mulher o que é violência de fato que ela sofre. Porque a gente começa a colocar na cabeça que violência é só agressão física, que é só o tapa, que é só o xingamento. E não, há toda uma questão de toxicidade na relação que é sim contemplada pela Lei Maria da Penha e que o órgão Estado tem que dar o suporte. Doutora Aline, a partir de que momento essa mulher deve ficar atenta, né? Ela já ficar ali com o radarzinho ligado, falando, acho que vai dar ruim aí nessa relação, né? Que tipo de situação aparece ali naquela relação e aquela mulher tem que ficar atenta? A partir do momento que ela começa a perceber que a sua identidade, a sua liberdade está sendo afetada em todos os sentidos. Foi muito bem colocado pelo nosso colega, né? Existem vários tipos de violência, não só a física. Isso é muito importante a gente colocar aqui, até para as mulheres entenderem. Existe a manipulação, né? Porque a violência doméstica é um comportamento de manipulação para que o indivíduo possa ter o poder ou ganhar o poder dessa vítima. Então, é muito importante entender que existem vários tipos, o moral, o tipo de violência moral, o tipo de violência financeira, econômica, que é o controle financeiro, né, e o sexual, o psicológico, não é somente o físico. Então, quando a vítima começa a perceber que a rede de apoio dela está sendo restrita, né, evita, o companheiro não quer que ela saia para ver a irmã, os parentes, os amigos, gradativamente, né, ele começa a isolar essa vítima para que ele possa fazer um aliciamento na mente dela, na verdade, né? Então, fazendo com que ela perca essa força, que ela perca a capacidade de perceber a realidade do que está acontecendo e passar a manipular a vítima com mais poder, vamos dizer assim, sem influência externa. Então, isso vai acontecendo gradativamente. Muitas pacientes minhas não percebem que estão num processo inicial ou já no meio, e quando eu relato, há um espanto, inclusive. E é muito também dessa falta de informação mesmo, por isso que é tão importante estarmos aqui falando desse assunto. Doutor, quando tem criança envolvida nessa relação, fica mais difícil? Muito mais grave, porque a violência passa a ser não só contra a mulher, mas contra o Instituto Família. Então, quando a gente começa a perceber, e a gente acompanha casos na prática, Ranieri, você vê que abala todo mundo envolvido. E aí, a agressão contra a mãe, né, contra a companheira, faz com que tenha um comportamento na criança muito grave e é uma forma de agressão também contra a criança. Já vi situações que a pessoa fala assim, mas eu não bati na criança, mas batia, xingava a mãe na frente da criança. Então, é uma agressão contra aquela criança também. E o comportamento depois que a gente acompanha na própria vara da infância é uma dificuldade muito grande dos profissionais conseguirem dar o suporte que a criança precisa. Porque como é que a gente constrói uma imagem realmente de família que precisa ter para que ele possa reproduzir no futuro? Como é que a gente reproduz isso numa criança? Porque ele vai ter a experiência que ele tem ali e vai se tratar como normal aquela agressão. Então, quando a gente está na questão do direito, que é a última razão, porque quando a gente chega no fórum, é porque tudo já deu errado. Quando a gente chega na justiça, é porque tudo já deu errado. O Estado não conseguiu intervir antes, a gente como sociedade não conseguiu vencer as questões antes e, infelizmente, muitas vezes,
Essa questão vem justamente dessa criança que viu essa agressão, essa criança que tem um comportamento diferente na escola. Ou seja, nós precisamos alertar, e foi muito bem colocado aqui, que nós precisamos de fato divulgar isso de forma exaustiva, para que as professoras entendam como é que é o comportamento de uma criança quando chega na escola, a questão da agressão, que o síndico que possa ver que isso acontece, a brincadeira dos filhos acontece dessa forma. Então, assim, é muito importante a gente entender dessa forma, porque quando envolve criança, a agressão fica muito maior como um todo. É interessante que a gente fala tudo isso aqui, mas mesmo com esses avanços, né, a gente comemorando aí essa maioridade da Lei Maria da Penha, ainda falta delegacia especializada da mulher nos municípios, né? Ainda falta ali profissionais adequados para receber aquela mulher que é vítima, para que ela não passe por constrangimentos, por exemplo, dentro de uma unidade policial, que a gente sabe que é assim essa realidade aqui no nosso país. Infelizmente, a gente trata o Brasil como se a gente fizesse só pela nossa régua, mas existem várias diferenças de realidades no Brasil. Cidades do interior do estado, cidades do interior de outros estados que não têm o suporte para dar à mulher essa situação. Então a gente precisa avançar muito nisso de fato. Porque como que a mulher chega hoje para falar que foi constrangida sexualmente pelo parceiro, para falar isso para um delegado? Ah, mas ele é um profissional, tudo bem, mas na questão não somos nós profissionais que estamos aqui preparados para atender. A questão é com ela. Como é que ela chega para falar isso na delegacia? Como é que ela não vai se sentir constrangida de falar certas informações para um homem? Então nós precisamos ter um grupo de pessoas voltadas. E infelizmente você colocou uma situação muito realidade do dia a dia da nossa delegacia, nós não temos o suporte, infelizmente, em todos os locais para atender dessa forma. É óbvio que tem avanço, né? A gente percebe que tem esse avanço, né? Por exemplo, esses dias eu fiquei a par, né, do que o governo do estado de São Paulo, por exemplo, vem fazendo, no sentido de colocar uma cabine especializada, né? E aí a gente está falando da cabine Lais, que recebe ali essas denúncias de violência doméstica no cupom da Polícia Militar, já é um avanço, né? Ou seja, a mulher se sente ali mais acolhida por outra mulher, é uma policial feminina que atende aquela mulher, ou seja, a gente está falando sim de avanço, mas ainda falta mais, a gente sabe. Não muito, e assim, é muito interessante porque eu vejo o esforço dos policiais, sim. Eu vejo o esforço da questão da máquina policial para dar esse atendimento, e justamente a questão do suporte. Então nós precisamos avançar, é claro que tudo que a gente já vem vivenciando nos últimos 18 anos, que a lei completou agora recentemente, é um avanço gigantesco, mas na realidade que nós hoje estamos, nós precisamos ter um investimento ainda maior. E principalmente na questão da educação, para que a mulher possa entender de fato o que é a vivência de um relacionamento abusivo. Porque isso que está difícil da gente conseguir colocar na cabeça da mulher. Quando a gente para pensar, é algo que é meio histórico, cultural ali, não sei se do nosso país, acredito que não, que na Europa alguns países é bem diferente quando a gente fala dessa questão ali de relacionamento, né? Os europeus são mais frios, eles permitem ali que as mulheres saem com as amigas, assim como eles também querem ter essa liberdade. Então é uma coisa ali mais tranquila. Porque daí vem a mulher e fala assim, deixa ele me tratar desse jeito, porque papai tratava a mamãe assim antigamente e ninguém morreu, e tá tudo certo. Né? Então assim, é quase que cultural essas questões, né? Exato, e nós precisamos quebrar essa cadeia de cultura, porque falar, mas é normal eu tratar dessa forma, é minha mulher, eu falo o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Só que assim, a gente está entendendo hoje, com o avanço educacional, que esse tratamento é um comportamento abusivo, que faz mal, tem reflexos ruins na vida social das pessoas, no dia a dia das pessoas, e principalmente, como nós falamos aqui agora há pouco, na criação dos filhos. Aí o filho quer continuar essa cadeia de achar, não, meu pai falava mal mesmo, meu pai chegava em casa bêbado e gritava com todo mundo. E a gente não pode naturalizar esses atos, né? A gente não pode deixar que isso aconteça. Romantizar tudo isso. Romantizar tudo isso é o pior. Romantizar essa situação. Tem gente que acha lindo isso. Não, porque... E eu escutei essa frase, desculpa várias vezes. Mas que é meu homem que faz assim. Mas é abusivo. A senhora não pode colocar a roupa que a senhora quer, a senhora não pode conhecer com suas amigas. É a questão da abusividade. A mulher que trabalha e no final do mês o salário vai todo para a conta dele. A conta dele. E ela acha que é muito normal isso. E pega o cartão. Tem companhias que pega cartão. Me dá o cartão, você não usa o cartão, quem usa sou eu. Ou seja, é muito difícil isso. Então a gente precisa quebrar essa cadeia com informação, com educação. Por isso que é tão importante nós avançarmos isso no ensino médio. Essa conversa com as professoras, para que elas possam identificar, conversar e mostrar que existe uma outra realidade, diferente daquilo que se vive dentro de casa, às vezes, que é abusivo. Doutora Aline, recentemente, né, a gente vem falando muito sobre essa questão de incluir a inteligência emocional no âmbito escolar, ou seja, passar esse tipo de informação para as crianças ali na primeira infância. A gente sabe que é tudo que acontece ali na primeira infância, né? Quando a gente fala de educação, de informação, são eles que serão os multiplicadores, né, de tudo que eles aprendem ali na escola.
A senhora também concorda com isso? Que é preciso ter mais educação e mais conscientização com os alunos? Exato. Seria importantíssimo, né? Não só a inteligência emocional, como a financeira, né? Também entender como lidar com o dinheiro, né? Acho que essas duas questões são importantíssimas, né, de serem introduzidas desde a infância. Hoje, sim, eu vejo gerações aí com uma dificuldade muito grande de lidar com frustrações, com limites. Então, sim, é importantíssimo esse tipo de educação ser inserida nas escolas. Agora é preciso que essa mulher também, apesar de que a gente percebe, né, pelo menos eu, de que a mulher parece que criou mais coragem, né? Parece que elas estão... Porque quando a gente vê esse número muito alto de violência aparecendo na mídia, por exemplo, eu sempre penso assim, acho que tudo isso, ou é o homem que está realmente cada vez mais agressivo, ou as mulheres que criaram vergonha ali mesmo, ou tiraram essa vergonha ali de dentro, foram fazer o boletim de ocorrência e denunciaram aquele homem, né? Fica nisso daí, ou o homem está agredido realmente mais, ou a mulher está criando mais coragem e está indo denunciar. Colocamos luz. Eu acho que a grande situação é que, assim, quando você consegue divulgar, você tem uma lei que é amplamente divulgada, que a mulher se sente protegida e tem respaldo do Estado, coloca a luz na situação. E quando se coloca a luz em alguma coisa, você tira o mofo, que é o problema da vida das pessoas. Então, hoje, esse número alarmante que nós vivemos é consideravelmente, a minha opinião também é a mesma que a sua, é porque a mulher agora fala, pô, eu posso ir na delegacia. Quantas mulheres eu conversei, né, que ela não sabia que existia uma questão de agressão patrimonial. Ela não tinha ideia que existia isso, mas como assim? Eu não posso dar o dinheiro para o marido para ele cuidar do dinheiro? Mas ele pode deixar você comprar o que você quer também? Você tem essa escolha? Não, não tenho. Então, aí é uma questão do patrimônio, é uma lesão que tem. Xingar a sua família na sua frente, essa lesão social a todo momento. Então, essa transparência da lei, essa divulgação traz luz para a coisa. A mulher consegue ter coragem, então, de procurar. E quanto mais preparado os órgãos recebedores, delegacias, Ministério Público, estiverem, maior vai ser o número de mulheres que se sentirão protegidas para procurar o Estado para poder ajudar. E nesse contexto aí também, doutora Aline, muitas mulheres, elas preferem viver, né, aquela realidade doentia naquele relacionamento tóxico, abusivo, porque ela não tem para onde ir, né? E esse homem, ele esfrega literalmente na cara dela que ou ela fica ali com ele naquela situação, ou então ela vai para o olho da rua, né? Ou seja, eu fico imaginando o psicológico dessa mulher nesse momento, fica ali na balança, eu deixo esse relacionamento abusivo, ou, né, ou para onde eu vou, com meus filhos. É uma situação bastante difícil. Como ajudar essa mulher, doutora? É muito delicada, realmente. Isso eu passo, né, na clínica, esse processo, né, de tentar, primeiro, trabalhar a autoestima, a autoconfiança, a percepção do que está acontecendo, uma retirada segura do local, né, para que ela possa, com os filhos, mas muitas vezes ela se vê presa mesmo àquela condição, porque realmente não tem condições financeiras, não existe rede de apoio. Então, são situações que nós estamos avançando, sim, mas precisamos melhorar muito, né, nesse aspecto de dar essa diretriz, esse acolhimento a essas mulheres que não têm recursos para sair, que não têm recursos de fazer uma terapia. Então, veja só como é complexo, né? Tantas áreas aí que precisam ser olhadas, desenvolvidas de uma forma mais acessível a essa população. Doutora, e é bem difícil essa mulher dar o primeiro passo para ela mudar essa realidade. Sim, muito, muito difícil mesmo. Por isso que muitas vezes eu trabalho a reconstrução dessa rede de apoio, né, tentando fazer com que ela comece, sim, a dar limites, né? Então, é uma situação muito delicada, porque, principalmente quando existe a violência física. Então, é um terreno, é muito particular, cada caso, é muito delicado, sim, e ter essa rede de apoio para que a gente possa, juntos, né, trabalhar, é fundamental.
É fundamental. Uma rede não trabalha sozinha, um psicólogo não trabalha sozinho sem o advogado, sem a delegacia, sem as ONGs, né? Então, todas devem estar ali conectadas para oferecer o melhor ali nesse momento extremamente delicado, porque a mulher, pensem, ela tem a identidade dela destruída, acreditando que ela não é suficiente, que ela não consegue fazer nada. Então, ela acredita nisso, que ela é totalmente dependente dele, não só financeiramente, emocionalmente também. Doutor, quando a gente vai falar sobre isso, principalmente nas redes sociais, né? Quando a gente vai pesquisar, na verdade, a gente vê muita gente ainda reclamando, a sociedade de um modo geral reclama muito ainda da medida protetiva dessa mulher. Porque não funciona, porque mesmo assim a mulher é agredida e ela é morta. O que você fala sobre isso? Nós precisamos primeiro colocar uma coisa muito importante, que é uma educação social sobre esse assunto de medida protetiva, porque assim, eu faço vídeos na internet para poder esclarecer esse assunto e eu sou extremamente agredido na internet porque eu falo desse assunto. Mas porque você quer proteção e a mulher realmente está mentindo, porque a mulher usa isso para poder ter benefício próprio e porque a medida protetiva só prejudica o homem. A gente começa primeiro que esse problema da medida protetiva é de mostrar para as pessoas da importância dela. Porque o que acontece é, o homem, a família, a sociedade tem que entender que a medida protetiva de urgência, que o juiz não escuta a parte contrária, que o juiz não escuta o homem e já dá a medida protetiva de afastamento do lar, do local, é uma medida de urgência para tentar, de alguma forma, o Estado proteger aquela vítima. Lá na frente, ele vai ouvir todo mundo. O juiz vai ouvir as pessoas, vai se reunir as provas e aí sim, continua, não continua e se faz as consequências legais disso. Mas o primeiro momento dessa medida protetiva é assim, olha, eu não quero saber se está acontecendo ou não. Ela veio aqui e contou, eu tenho que dar a atenção que ela me contou. E já vou afastar e pronto. Porque eu tenho que tirar o agressor de perto da mulher. Porque se a gente não faz isso minimamente, você está deixando que o agressor volte todos os dias, a todo momento, para aquele mesmo lar, para aquela mesma casa que aquela mulher relatou que sofreu. Mas ela está mentindo, as mulheres mentem. Gente, essa discussão tem lei para isso. Tem consequências da mentira. A gente está tentando colocar nas pessoas assim, a medida protetiva é de extrema importância. Mas o homem acaba agredindo depois de novo. Mas sem medida protetiva, a mulher não pode ligar 190 lá na hora que o homem chega perto e ele já ser levado diretamente para a delegacia e ser preso por descumprir a medida. Então, a medida protetiva é um mecanismo jurídico de tentativa de afastar imediatamente a agressão, afastar imediatamente o problema. Então, não quer dizer que ela vai salvaguardar a mulher, como todo mundo fala. Mas não salva a mulher. Claro que não. Porque se o agressor quiser, ele vai rodear, ele vai descumprir a lei e vai fazer o crime. Só que assim, é um mecanismo jurídico que se encontrou com a lei para que se o homem que agrediu, o homem que ofendeu, se aproximar tantos metros da mulher, naquele mesmo momento ele vai preso. Porque vai ter uma justificativa legal para a prisão dele. Porque se não tiver nem medida protetiva, qual que é a justificativa legal para prender? Então isso é muito importante a gente esclarecer. Inclusive, por isso que essa lei que permite com que que obrigue, né, com que ali os condomínios divulguem ali aquelas imagens, né, porque muita coisa acontece ali naqueles espaços, nos espaços comuns dos condomínios, né, e às vezes você vai atrás de uma filmagem, não tem, né, porque às vezes não dá para carregar tudo. É difícil. Então, quando tem uma lei que obriga isso a ceder essas imagens, fica muito mais fácil o trabalho ali de investigação para saber se realmente aquela mulher estava mentindo ou não. Sem dúvida. E assim, uma coisa que a gente usa como ditado popular, em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente mete a lei. A gente coloca a lei nisso. Né? Então a gente tem que parar com essa situação. Não é meu problema, não vou me envolver. Mas quando você é síndico, você é diretor de algum lugar que está diante de uma situação de agressividade, de lesão, de crime, é sua obrigação. E a gente precisa de uma lei, olha que interessante, precisa de uma lei para falar, você é obrigado, cidadão, a fazer o seu papel de denunciar isso. Porque quantas situações que nós íamos no prédio, eu quero as filmagens. Não tem. Por quê? Porque ele é amigo do cara, amigo dela, ele não quer se meter. Fala, não é um problema meu, não tem. Então, a gente precisa de uma lei para falar, você tem que agora fazer essa denúncia, é sua obrigação. E que é muito comum, muito o agressor ir lá, né, junto com o síndico, falar, apaga lá. Não se mete isso aí não, que é coisa nossa. Exatamente. É muito comum, já vi várias vezes. Exatamente. E agora tem uma lei que tem que ir lá e é obrigado. Senão ele responde. Agora o síndico responde junto à situação. Doutora Aline, agora deixa eu perguntar para você, né, nessa briga aí de marido e mulher, a gente deve meter a colher ou não?
Com certeza, né? Temos sim que exercer a cidadania. Exatamente. Nós estamos imersos numa cultura, infelizmente, ainda muito machista, em que a normatização, né, da violência doméstica, além de ser normalizada, ela é vista, como foi dita, como algo, nossa, ele cuida de mim, distorcido, né, de tal forma na vítima. O cuidado é visto como cuidado um ato de extremo controle, e essa normatização não pode mais acontecer. Então, a conscientização de nós, né, as mulheres, a união também das mulheres, ao ver outra sofrendo, denuncie, né? Eu sou daquelas que fora do consultório, se eu ouço no prédio, ou seja, onde eu for, no sinal vermelho, eu vou interferir, eu vou ligar, eu vou lá para o Disque Denúncia, eu vou falar, né? Então, assim, é importante que a gente possa ter essa consciência, porque a gente só vai mudar se também parar de olhar para fora e fazer o que você pode diante da sua condição como cidadão. Então, é importante, sim. Doutor, qualquer denúncia é uma denúncia oficial? Ou seja, eu não moro ali naquela casa, eu sou um vizinho, eu sei que aquela mulher é agredida todos os dias, eu posso ir na delegacia e eu fazer essa denúncia? Pode adiante de todas as situações. Se não quiser se expor, porque a gente, às vezes, as pessoas não querem me expor, eu tenho receio, tenho até medo do agressor também. Quantas vezes eu vi o vizinho falar, meu cara é agressivo, ele vai vir me bater. É só você ligar 190. Não vão te identificar. A polícia vai fazer o papel dela, quer chegar lá e apurar os fatos. Se tiver acontecendo agressão, ótimo, já vai resolver o problema e você vai ter sido feito aqui um papel, na minha opinião, de herói, que é o que você tem que fazer. De estar ali diante de proteção do próximo. A gente não precisa vestir capa para ser herói. Basta você fazer o seu papel como cidadão e denunciar a agressão com quem está sofrendo. Então, qualquer denúncia de qualquer canal que você tiver, o disco denúncia do 191, 190, ligar para a própria Polícia Civil, passar na delegacia e informar, olha, naquele prédio está acontecendo aquilo, são todos os canais que pode sim, a polícia tem um dever de apurar depois. Interessante isso, né? E não precisa se identificar, as pessoas têm muito medo disso, né? Justamente por isso que você falou. Medo de morrer, inclusive. E quando a gente fala de morte, a gente pensa logo no feminicídio, que é a ponta do iceberg. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o feminicídio também. Olha, o feminicídio é uma coisa muito complexa para a gente colocar, porque assim, precisa, a lei de fato diz assim, que no artigo do homicídio do 121 tem uma qualificadora, ou seja, o crime fica mais pesado, com a pena maior, se caso o motivo pelo qual o agressor fez, o homicida fez, é porque era companheira. Então é assim, na hora que o júri for julgar, ele vai ser perguntado, ele cometeu esse crime porque ela era a companheira dele, ele se utilizou dessa situação? Sim. Então significa que vai ser um homicídio com uma qualificadora. Eu acompanhei casos que uma briga que era comum entre o casal acabou num homicídio assim horroroso. Então a gente... Requinte de crueldade. Absurdo, Ranieri, absurdo. Então quem acompanha o dia a dia de fato, quem está na lida do direito penal, quem acompanha, a gente vê a crueldade e o tamanho que é, porque quando se trata de crimes que envolvem feminicídio, é aquele crime que é com passionalidade, aí que a agressão é maior, aí que ele machuca mais, aí que faz pior, ou seja, parece que tem um esgotamento de raiva e ódio acumulada e contra a mulher de fato, contra a companheira. Então, nesse caso, o que a gente tem que entender é, o feminicídio é uma qualificadora, para ficar mais claro para as pessoas, do homicídio. Então, é um homicídio que vai ter uma pena muito maior, muito mais gravosa por causa dessa qualificadora. E quando a gente fala de penalidades, a gente fala de... A gente está falando de 30 anos de cadeia nesse caso. Então, assim, esse fato, quando você consegue colocar essa qualificadora, porque aí é obrigação do Ministério Público fazer isso, provar que aconteceu por esse fato, aí você pode chegar a uma pena de 30 anos de cadeia. A gente sabe que vocês que estão na linha de frente, ali trabalhando diretamente ali com isso, você, a doutora Aline, acho que é muito comum também, durante todo esse processo, a vítima chegar e falar assim, vamos retirar essa queixa? Porque eu acho que ele melhorou, eu acho que ele está melhor. E aí eu quero ficar bem com ele. É comum, doutora, nesse processo aí de ajuda a essa mulher, a mulher querer talvez desistir de tudo aquilo e voltar a tentar uma vida feliz ali? E qual que é a recomendação para essa mulher? Infelizmente é muito comum,
né? Até porque o marido, ele faz uma manipulação, faz uma vitimização, coloca uma culpa na mente dela, muda totalmente o comportamento, começa a agradá-la. Então, faz parte essa manipulação do jogo dele, né, para manter o poder, inclusive. Então, infelizmente, sim, é comum de acontecer. O que é importante? Que ela busque, para uma mudança, que ela busque ajuda, né, ajuda terapêutica, porque realmente trabalhar todas as crenças que ela tem diante de si e diante do parceiro e se reconstruir não é algo fácil para se fazer sozinha. Então, precisa sim de uma ajuda, né, com um profissional adequado. E aí, doutor, quando essa mulher está querendo desistir do processo, qual que é a recomendação? Olha, a gente tem que colocar um ponto muito importante que mudou a questão da lei sobre isso. Porque antes a mulher ia na delegacia e falava, ó, não quero mais. O delegado falava, tá bom, tudo bem, tá tudo certo, acabou por aqui e encerrava a situação. Hoje, para essa denúncia voltar para trás, para a mulher poder desistir, tem que ser diante de um juiz numa audiência específica para isso. O juiz tem que olhar, entender, questionar para ver se não é uma pressão psicológica, para ver se não é uma manipulação de fato, para entender que às vezes o fato foi educacional, o processo, e o companheiro de fato viu que ele xingar a mulher não está certo e ele começa a se melhorar como cidadão, como homem. O juiz entender que é dessa forma, ele fala, não, ok. Se o juiz entender que a lesão que teve ali é uma lesão mais grave e que a situação é incondicionada, aí não tem essa questão de voltar para trás. O juiz vai mandar o Ministério Público vai continuar com a situação contra o agressor. Então, voltar, né, é muito comum, mas muito comum mesmo. Todos os dias a mulher chega no nosso escritório e fala assim, ah, mas é porque a mãe dele veio falar comigo, ele é assim mesmo, é porque eu não estava acostumada. O pai era assim. O pai era assim. Aí a gente fala, olha, vamos começar um caminho melhor? Vamos então conversar com o Ministério Público, você procura ajuda profissional, porque eu como advogado não posso te dar o suporte psicológico que você precisa e nem o juiz, nem o promotor. A gente vai tentar usar um grupo multidisciplinar para te ajudar, para ver que às vezes realmente vocês se encaixaram, ele entendeu que a agressividade dele estava sendo abusiva e ele melhorou como pessoa. Ele foi buscar uma ajuda. Ele buscou uma ajuda e a gente conseguiu melhorar, porque o âmbito do direito não é só punir. Porque punir por punir, então a gente tem que colocar todo mundo trancado em algum lugar e acabar, esquecer lá. A gente tem que punir de forma educativa, que a pessoa ela não repita aqueles atos mais na vida dele. A pena ela tem que ser severa, não porque a gente está fazendo como vingança, a pena ela tem que servir também como forma educacional. Então quando a gente leva um processo penal nesse sentido, que a pessoa fala, nossa, eu realmente estava sendo uma pessoa tóxica, eu estava sendo uma pessoa horrível, como eu vou melhorar? Aí eu procuro um psicólogo, eu procuro um terapeuta que eu possa melhorar. Então voltar atrás a gente tem que olhar com várias facetas. Não só do lado ruim, a mulher está voltando para trás, que ela está falando, não, mas melhorou, o casal melhorou, a vida melhorou, realmente ele se adequou a uma vida social em conjunto? Então, perfeito, a gente está aqui para ajudar a população a evoluir. Não ficar aqui com um cajado de ouro, achando que a gente é o herói de tudo e punir todo mundo a todo tempo. E acho que é bem isso mesmo, né? E que esse homem busque ajuda, né? Porque, olha, eu vou te contar uma coisa. Eu acho que eu já fiz ali umas 3 reportagens policiais de que era muito comum esse homem fazer isso com as mulheres. Ele estava preso, mas ele já tinha agredido a ex-mulher, depois ele se relacionou com uma outra mulher que ele matou, depois ele saiu da cadeia e matou uma outra companheira. Ou seja, tá aí o trabalho de ajuda para esse homem. Porque se for pensar só na punição, ele vai continuar fazendo isso com outras mulheres. Exatamente, né? Porque assim, a gente tem que pensar a seguinte situação. Nós optamos como sociedade não ter uma pena perpétua. Se nós não optamos em ter uma pena perpétua como sociedade, quando a gente foi fazer a nossa constituinte, nós dizemos assim, qualquer pena, ela é ressocializadora. Eu tenho que ressocializar a pessoa para ela sair um dia. Seria para ser assim, né? Era para ser, não é? Então, quando a gente faz essa escolha, é para isso. Quando a gente escolhe não punir alguém perpetuamente, a gente escolhe educá-la com a pena de liberdade e um dia colocar ela em liberdade para que ela possa ser um cidadão, teoricamente, de bem. Só que assim, o que a gente faz para isso? Qual é a situação real que nós educamos essa família? Quando é que o Estado ele entra nisso? Então nós precisamos tomar esse cuidado. E geralmente a gente percebe, né? Existem por esse Brasil, quando a gente fala de sistema prisional, que é muito falho ainda também, né? A gente percebe ali várias penitenciárias agrícolas, por exemplo, que eram para funcionar dessa forma e não funciona, né? A gente fala tanto ali de ressocialização, mas que também deixa a desejar quando a gente fala sobre esse assunto. Doutora, é uma preocupação também da senhora e do seu trabalho
tratar esse homem, né? Ouvir esse homem agressor? Sim, é fundamental. Ele precisa também ter o conhecimento dessa ação dele, dar nome à forma como ele está se comportando. Às vezes, de fato, é uma tendência tão enraizada de exemplos que vêm do pai, da mãe, e que vai se arrastando de uma forma inconsciente até essa repetição. Então, sim, o acompanhamento, a escuta de um profissional é importantíssima, né? Até para identificar, olha, isso que você está fazendo não é legal, né? Isso é um assédio moral, né? Ou você está fazendo uma violência verbal, né? Porque às vezes realmente o homem ele não percebe, né? Então, é importantíssimo que ele também tenha esse olhar de um profissional adequado. Muitas vezes, existe, além disso, dependências, né, alcoólicas, dependência química, né, existe muito nesses quadros, onde realmente precisa de um tratamento. É sempre uma coisa ali, talvez, puxando outra, né? A doutora bem falou, lembrou dessas questões envolvendo o uso de álcool, drogas, geralmente aí é a raiz, o X da questão, né? E assim, de forma cultural as coisas às vezes. Meu pai bebia muito e chegava em casa alcoolizado, agredindo todo mundo, mas era uma pessoa maravilhosa fora do alcoolismo. Nossa, quando não estava bêbado era outra pessoa. Essa é só quem escuta. Ele também se torna uma pessoa que quando bebe é agressiva, ou seja, a gente talvez não esteja tratando de fato a raiz do problema, que pode ser de fato o alcoolismo, que pode ser de fato essa transformação dessa doença alcoólica. Então, se a gente precisa hoje, como profissional, como sociedade, entender que existem diversos pontos propulsores do problema. As drogas e o álcool sempre são o maior fator que nós temos nos feminicídios. Quando eu atendo o feminicídio, quando a gente vai num caso de feminicídio, pergunta: mas por que tanta agressividade? Eu estava bêbado. Todos os casos, né, que eu acompanhei, infelizmente, que chegaram a ceifar a vida da mulher, ou estavam bêbados ou drogados. Aí você começa a ver aquela tamanha fora de si agressividade que envolver ali. Então, como a doutora falou, nós precisamos tratar esse momento e entender que a gente precisa entender que tudo isso de drogas, de álcool, pode ser um grande fator que movimente todo esse crime envolvendo a mulher. Não, e é óbvio, né? Como a gente falou aqui, são vários fatores que levam essa mulher a continuar nessa relação depois de um grito, depois de um empurrão, depois de um tapa, depois disso e aquilo. A gente sabe, são vários fatores, isso não está em xeque. Mas aí a gente fica pensando sempre, né? E toda vez que eu falo sobre esse assunto, a gente toca nesse assunto, né? Não se tem uma receita de bolo para a gente descobrir que aquela pessoa ali, naquele começo da relação, que tudo é flor no começo, tudo é amor no começo, né? Que isso vai se tornar depois numa relação realmente abusiva, né? Não tem como a gente descobrir isso. Praticamente é uma roleta russa, alguém vai ser premiado ali de uma certa forma, né? Exatamente. Infelizmente ninguém vem estampado na cara dizendo agressor, né? E ninguém entrega currículo para fazer relacionamento. E ninguém vai atrás também para saber, né? Com quem que ele se relacionou, vamos ver aqui o histórico. Exatamente. E aí, assim, então, esse ponto é muito complicado de fato. Existe uma máxima que fala, né, bom filho, bom pai, bom marido, mas você não vai chegar e não vai ter esse histórico antes, às vezes, para poder saber isso de fato, né? Às vezes, então, a gente chega até a roleta russa. Antigamente poderia até ser assim, né? Mas hoje, tempos modernos, tecnológicos, o negócio está tão mais diferente, rápido, né? O pessoal está muito rápido, já está se juntando, casando. Exatamente, não conhece, não dá para saber nada. Vai lá no site de estacionamento, já está ali junto, daqui a pouco está morando e junta nas escovas. Então é difícil, de fato, é uma roleta russa, infelizmente. Agora, chama atenção, né? Quando a gente liga o noticiário policial ali, chama atenção a quantidade de mulheres jovens. Mulheres abaixo ali dos 25 anos, perdendo a vida para esse tipo de relação, né? Por que será, né, doutor? E é isso que intriga, sabe por quê, Ranieri? Porque assim, a gente tem essa percepção que o jovem ele é mais informado. Justamente. Né? A gente tem essa percepção que o jovem ele é mais antenado às situações. Mas me parece que é um pouco do carregar o histórico familiar da agressão permissiva. Então, a menina mesmo, de 20 e poucos anos, jovem, via a mãe ser agredida, ou sabia de alguém ser agredida, ou não tem maturidade suficiente para encarar o fim de um relacionamento abusivo, porque tem essa dependência social daquela pessoa.
Então nós precisamos, por isso que eu bato tanto nessa tecla da educação, da gente chegar e ter essa informação para as pessoas e mostrar de fato que não é simplesmente para com isso, uma agressão, ou seja, aquilo é crime e a gente precisa punir severamente, educacionalmente, para as pessoas poderem parar com isso. Doutora, essa mulher que permite esse tipo de agressão, seja ela qual for, isso a gente pode até falar de um certo modo ali, isso pode ser algo ali hereditário, né, vindo ali da mãe, porque ela viu também, o que a gente identifica nisso daí? Sim, existe um padrão, né, familiar, uma cultura familiar, em que sim, a criança que ela nasce num lar onde existe essa violência, ela se torna algo normal, comum. A criança, ela aprende muito mais pelo comportamento do que pelas palavras. Então, ela incorpora aquilo como se fosse normal. E a revitimização, né, que é a recidiva, vamos dizer assim, de atrair relacionamentos abusivos, vem muito disso, né? Porque o indivíduo que cresce num lar onde tem violência, ela vai desenvolver ali uma dependência emocional. Né? E essa dependência emocional cria uma disfunção do que é se relacionar para essa pessoa. A visão dela é totalmente distorcida do que é uma relação. E esse mecanismo que está quase automático nesse indivíduo é repetido. Enquanto ele não tiver consciência de que isso é disfuncional, ele repete tranquilamente e não consegue entender por que eu saio de uma relação violenta e quando eu vejo, eu estou novamente numa relação abusiva. É por conta desse mecanismo que vem muito, sim, desse padrão familiar. Doutora Aline, a gente já está quase chegando no finzinho do nosso programa, né? Diante de todas essas falas, essas dicas, eu queria que você olhasse diretamente para a mulher que está vendo a gente nesse momento e passasse uma mensagem para ela. Sim, de todo o meu coração. Essa é, sim, a área que eu sou apaixonada em fazer. Então, eu digo para você, mulher, você não está sozinha. Existem, sim, pessoas que possam, sim, te dar todo o apoio que você merece. Você é um ser com um grande potencial. Não permita, né, que o seu marido introjete dentro de você essas distorções, esses lixos que são jogados em cima de você. Se liberte. Que bom, né? Eu fico feliz de tê-la aqui com a gente. Se tiver algum site, alguma arroba, fica à vontade aí para divulgar. Tá, meu arroba é Aline Koller Psi. Ótimo, muito obrigado. E sempre que tiver uma novidade, vem dividir aqui com a gente. Eu agradeço. Com certeza, muito obrigada pelo convite. Doutor Ilmar, é um assunto que a gente ficaria, né, de tanta ramificação que tem, mas é preciso que essa mulher denuncie e tome muito cuidado nessas relações, né? Sem dúvida. A denúncia é fundamental. A doutora colocou muito bem, procure ajuda, seja numa OAB, seja na Defensoria Pública, seja numa igreja, seja com a sua religião que você escolheu a seguir, peça ajuda a outras pessoas. Você não pode se sentir sozinha nesse momento, você precisa realmente denunciar, porque só denunciando você quebra essa cadeia drástica de violência que você vive, que seus familiares, futuros filhos e netos podem viver. Então você é responsável por dar fim nisso. Então é tão importante a denúncia. Você está sempre lá no Instagram, qual que é o arroba? Ilmar Muniz, colocou lá Ilmar Muniz, vai me achar. Em qualquer situação da rede social, colocou Ilmar Muniz, vai me achar. Está também no YouTube? No YouTube, no TikTok, tudo que é lugar. Que bom, é importante que a informação correta chegue às pessoas, né, doutor? Sem dúvida. Esse é o nosso esforço diário para que as pessoas possam ser informadas com a verdade. Muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Olha, a gente vai ficando por aqui agradecendo a você que ficou com a gente em mais uma edição do Alesp Cidadania. A gente volta, né, com muito mais aqui na programação da Rede Alesp.